Saudações ao Viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos começar mais um react de coletiva pós-jogo. Vivemos o disparado pior momento da era Abel Ferreira. Ontem o professor Abel Ferreira estava suspenso e não pôde ficar à beira do campo, o que pode ter sido também um dos motivos que concorreu para o desastre que aconteceu ontem no Allianz Parque. 2-0 ficou barato, 2-0 para o Atlético. O Palmeiras jogando completamente perdido, sem rumo, sem objetivo, sem alma, sem uniforme, sem torcida, sem nada, né? Principalmente sem liderança, sem uma figura que seja o líder ou a líder que nós precisamos. Então, diante de tudo isso, o professor Vitor Castanheira, que nem foi quem comandou o time, que foi o João Martins, mas acabou sendo escolhido o professor Vitor Castanheira para dar entrevistas após o jogo e falar sobre o momento do Palmeiras. A entrevista foi bem curta, apenas 7 minutos. De qualquer forma, algo pode ter sido dito. Eu não assisti a coletiva ainda, vamos ver o que o professor Castanheira falou. Boa noite. Eu acho que desde que a equipe do Abel chegou no Palmeiras, o Palmeiras não tinha vivido uma crise tão grande, né? Com uma sequência tão grande de derrotas. E uma derrota muito importante, que era o maior desejo, né, do time, a Libertadores. Depois disso, teve a sequência de um jogo contra o Santos ruim, e hoje mais um jogo ruim contra o time do Atlético. 2 derrotas em que o time precisava mostrar e acabou não conseguindo mostrar. A derrota na Libertadores fez o emocional desse time cair tanto a ponto de não conseguir jogar? Eu vou começar por dizer que realmente não há como fugir. Estamos na pior fase desde que nós chegamos aqui ao Palmeiras. Temos que assumir isso. Queríamos muito estar na final da Libertadores. Fizemos tudo para estar, mas infelizmente não conseguimos. Falar do emocional, é lógico que uma eliminação numa meia-final, estando tão perto de poder atingir a final, é lógico que abala. E temos sentido isso. É um facto, né? Está visível que a equipa não está com a fluidez que já demonstrou, não está com a lucidez e com a clarividência que já demonstrou, não há como esconder isso. Agora, temos que reverter esta situação, ponto. Temos que reverter. Como? Com trabalho. Eu não conheço outra forma que não seja com trabalho para reverter esta situação. É o lugar comum, né? Os jogadores na beira do campo, sempre que tem uma derrota, sempre falam isso. Agora vamos trabalhar. E tem outra coisa para falar? Pelo menos vindo de um funcionário médio, o que a gente poderia esperar, algo diferente, algo bombástico, seria de alguém do comando, ou da presidente, ou do diretor de futebol. Agora vai acontecer tal coisa. Pô, do técnico para baixo, técnico, auxiliar técnico, jogador, o que o cara vai falar? Vamos trabalhar. É isso. O técnico ainda pode falar, eu vou tentar outras coisas. Vou tentar iniciar um novo momento tático do time. Vou reagrupar todo mundo. Vou separar quem quer ficar de quem não quer ficar. Vou fazer alguma coisa. O técnico ainda pode falar isso. O auxiliar técnico, coitado do professor Castanheira, né? Vai falar o quê? Temos que trabalhar. É o que sobrou para ele falar. Por isso que a entrevista foi curta. Não tem muito o que ser dito. Os jogadores perceberem quem são, perceberem que realmente não é o momento que nós desejaríamos, que é um momento mau, temos que assumir. Agora, é perceber para onde é que nós queremos ir. Ainda temos 11 jogos até ao final. Somos uma equipa de caráter, sempre demonstramos ser uma equipa de caráter. E como disse, não há outra forma que não seja o trabalho, acreditar no processo
e acreditar neste grupo. Só assim é que nós vamos conseguir reverter esta situação. Essa parte foi interessante, né? Eles têm que mostrar quem eles são. É um discurso interessante, né? E isso tem que ser colocado para dentro do vestiário. E aí, quem que vocês são? O que vocês querem? Mas isso não basta. Mexer com os caras e falar assim, beleza, vamos traçar um objetivo aqui até o fim do ano e vamos cumprir. Se não se formar aquele espírito coletivo que foi o grande diferencial do Palmeiras esse tempo todo, nosso time sempre foi bom, muito acima da média. Mas tinha um componente que fazia esse time ser extraordinário, terceira academia, que era o espírito, a alma do todos somos um, que foi pulverizada com os últimos acontecimentos, dentro e fora do campo. Então não basta chegar para os jogadores e falar quem vocês são, né? Puxar os caras do brio. Isso é o primeiro passo, mas o mais importante é reconstruir ou reativar, eu não sei como isso é possível, eu não sei até que ponto o ambiente está deteriorado ou ainda tem algum jeito de reverter. Ontem a gente viu uma discussão pesada entre o Veiga e o Rony dentro de campo, aquelas coisas que acontecem dentro de campo, que pode ser um sinal de deterioração completa do ambiente, pode ser simplesmente uma coisa de jogo, ó, vontade de ganhar e discussão de campo, que acontece, é normal. Então a gente não tem condição de saber daqui de fora o quanto o ambiente ainda pode ser remendado, ou se vamos pegar 10 ou 12, manter e o resto, né, vamos botar para circular no mercado, porque não dá mais. Não sabemos. É aí que entra a competência da direção. Começa pelo Abel, passa pelo Anderson Barros e chega na Leila. Começar pelo Abel, beleza, né? Daí pra frente é que... Vitor, boa noite. Para ampliar um pouco mais o debate sobre esse momento que você mesmo classificou como o pior desde a chegada dessa comissão técnica, o Palmeiras chegou hoje a 280 cruzamentos nos 9 jogos após a lesão do Dudu. Dá uma média de 31 cruzamentos por jogo. São números altos e eu queria que a gente debatesse o quanto isso é causa e o quanto é consequência dos problemas ofensivos. Quer dizer, o Palmeiras está cruzando muito porque não está encontrando boas rotas de ataque, ou não está encontrando boas rotas de ataque porque de repente está caindo na tentação de cruzar a bola na área? Não. Excelente, cara. Que excelente pergunta. Que excelente pergunta. Muito boa. E ele já começa refutando. Vamos ver o resto da resposta dele. Uma boa pergunta. Nós, quando estamos à procura, o espaço naturalmente fica reduzido. Porquê? Porque as equipas baixam o bloco. E a zona mais difícil para tu entrar é por dentro. Porque vais-te expor, vais-te dar a transições. E nós sempre fomos uma equipa que temos objetividade, temos um objetivo. E qual é o objetivo? Fazer golo. E é verdade que tu, quando não estás lúcido e não estás clarividente, muitas vezes os cruzamentos não são como tu desejarias que fossem, não é? Eu não vou dizer que não encontramos outras rotas, não é? Mas se calhar, muitas vezes, a falta de clarividência leva-te um bocadinho à precipitação nesses momentos. É isso que eu tenho a dizer relativamente a isso. Ou seja, está cruzando porque não está achando outras formas de entrar. Resumindo. E isso está acontecendo porque o time está nervoso, está ansioso. Os jogadores já não estão fazendo movimentos automáticos. Ontem ficou muito claro isso. A gente via as jogadas pelas beiradas, no máximo 2 jogadores. A gente não via triangulação. A gente não tinha um terceiro elemento que normalmente dá a superioridade numérica, que faz a jogada acontecer. Então você tem por um lado o Mike tocando com o Luiz Guilherme, aí um dos dois cruza. E cruza de qualquer jeito.
Por quê? Porque você não consegue estar inteiro na jogada. Você está sempre muito marcado quando você está trocando passe só com mais um. E o mesmo do lado esquerdo. A gente viu o Piquerez subindo. Às vezes o Kevin ajudava. No primeiro tempo o Kevin ajudava. No segundo tempo o Breno Lopes. E ficava ali um trocando bola para o outro e saía um cruzamento de qualquer jeito. Para quem? Para o Endrick, que tem 1,74, 1,75. Então tudo errado. Tudo errado. Então os jogadores estão ansiosos. A forma como se pretende chegar ao gol também está equivocada. O time não tem mais aquela paciência, o time não tem objetivo, o ambiente coletivo está deteriorado e o resultado tem mais temperos. Não temos o Abel na beira do campo, não temos a torcida enchendo o Allianz Parque. Quem foi não estava no melhor momento. O torcedor ontem estava muito aborrecido, muito pistola. A gente não tinha nem a nossa camisa verde para dar a nossa identidade. Parece que é um detalhe, parece que é pouco importante, mas não é. Pô, bacana a campanha, legal a campanha, importante. Mas influencia. Né? E por isso que eu sou sempre a favor. Esse tipo de atividade tem que ser feito em jogos fora de casa, tem que ser feito em jogos pouco importantes. Palmeiras ontem era um jogo importante, porque era um jogo de retomada, era um jogo de agrupar. E foi totalmente desperdiçado. Então ontem não era o Palmeiras. Ontem não era o Palmeiras. Um time desorganizado, sem objetivo, sem treinador, sem uniforme, sem torcida e sem presidente. Boa pergunta. Vitor, boa noite. A gente, quando viu a escalação hoje, a maioria da torcida do Palmeiras que acompanha a gente não consegue entender a insistência com algumas peças no time titular do elenco. Eu vou citar 2 nomes, Rony e Gabriel Menino. Se tá tão mal, por que não mudar? Se tem que mudar, tem que trabalhar, por que não mudar os nomes e continuar bater na mesma tecla sempre? Não é bater na mesma tecla. Nós sabemos o que estes jogadores nos podem dar. Os próprios torcedores sabem o que estes jogadores já deram, não é? Mas é um momento difícil, é verdade, os jogadores não passam por um momento de confiança, é verdade, temos que assumir. Mas nós temos que olhar para o que nós acreditamos que eles nos dão, por aquilo que eles já nos deram. Não é continuar a insistir, porque nós, quando escolhemos um 11, nós temos a convicção que este 11 é o que está mais preparado para a gente poder ganhar o jogo. É por isso que nós fazemos as nossas escolhas. Eu compreendo que quando os resultados não aparecem, nós vamos questionar essas decisões, porque normalmente quando não se ganha, quem não joga às vezes parece que faz grandes jogos. Esta aqui é a realidade. Não é? Porquê? Porque a equipa não ganhou e não devia ter jogado este e devia ter jogado aquele. Às vezes as coisas não são assim que funcionam. Não são assim. E nós não olhamos para esse processo dessa maneira. É verdade que nós, se olharmos para a equipa do Palmeiras, para o que estes jogadores já nos deram, já nos mostraram, eles próprios conhecem que têm capacidade para dar mais. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Agora, o momento não é bom. É preciso refletir, é preciso olhar para aquilo que nós realmente queremos fazer e trabalhar. É o que eu posso dizer. Trabalho. Só com trabalho, dedicação, e estes jogadores fazem-no, só assim é que podemos sair desta situação. Eu não sei se eu concordo muito com essa resposta do professor Castanheira, porque não dá. Pelo jeito que ele falou, parece que a gente tá vendo os jogadores serem escalados por gratidão. Eu sei do que eles são capazes. Tá bom. Uma coisa é o cara ser capaz, outra é o cara estar desempenhando uma fase em que a gente pode continuar confiando. Então o Gabriel Menino, por exemplo, foi um cara que ganhou a posição e ganhou a confiança da comissão técnica e da diretoria em um jogo, em Brasília, que ele arrebentou. Ele fez 2 gols na final contra o Flamengo e o Palmeiras foi campeão. E acreditou-se
eu acreditei, eu acho que a maioria de nós acreditou, que ele seria suficiente para substituir o Danilo. E o tempo mostrou que não. E não demorou muito para isso acontecer. O Gabriel Menino vem fazendo uma temporada em que ele oscila demais e a maioria das partidas ele joga mal. Algumas ele joga bem. Dá pra gente colocar aí, vai por cima, vai, de cabeça. 30-70. As que ele joga bem e as que ele joga mal. Então, tá claro que não serve para ser titular. Pode ser um cara muito bom para compor o elenco. Ok. Inclusive, ele pode entrar mais motivado se ele tiver essa condição de um cara que tem que lutar por posição. Ele, enquanto titular, ele é um cara que mostra muita acomodação, dispersão. E isso explica muito essas oscilações que ele atravessa. E isso já tinha ficado claro, abril, maio. Em junho, julho, na janela, o Palmeiras tinha a obrigação de ter reposto o Danilo com atraso. Assim como repôs o Scarpa com atraso. Só foi trazer o Arthur com a temporada em andamento. Então, o Gabriel Menino é um cara que tem potencial, mas não está mostrando nada que justifique a manutenção dele no time titular. Nada. Potencial. Potencial é uma coisa. Potencial que dá para alcançar no próximo jogo é outra. Tá claro que ele não vai atingir esse potencial. Ele precisa tomar outro choque de realidade, voltar para o banco para talvez se motivar de novo, se é que ainda é para insistir nele. No caso do Rony, ele voltou a ser o cara de 2020. Um cara que não marca gols, um cara que está sendo muito pouco efetivo até na marcação da saída de bola, que sempre foi uma das maiores qualidades dele. Ele sempre foi um motor desse espírito coletivo que a gente sempre menciona. Um dos maiores responsáveis por a gente ver isso era a energia e a intensidade do Rony na frente. Ele era um motor mesmo. E a gente não vê mais isso. E sem isso, sem essa energia, sem os gols, ele voltou a ser o cara de 2020 que não consegue dominar uma bola, que mata os nossos ataques. E não serve. Desse jeito não serve. Precisa comer banco. Então, eu concordo com a pergunta do repórter. Que eu não sei quem é, não consegui identificar quem é. Agora, nada disso me permite ser ingrato. Eu tenho muita gratidão por todos eles. Se eu ver o Gabriel Menino na minha frente, eu vou fazer reverências a ele, apertar a mão dele, agradecer a ele pelo que fez. Eu vou cobrar um pouquinho, falar, Gabriel, precisa tomar mais atenção. Mas eu jamais vou ser desrespeitoso com ele, eu não vou xingar ele. No campo eu xingo. Ali, durante o jogo, o cara faz uma jogada ali, eu xingo mesmo. Mas passou, acabou o jogo, eu não vejo nem o Rony, nem o Gabriel Menino como caras que desrespeitam o Palmeiras. Então, eu tenho respeito máximo por eles. Eles fizeram parte da terceira academia. Dá para dizer que ainda que fazem, porque eu não quero acreditar que já acabou. É uma fase duríssima. Parece que está acabando. Mas acho que ainda dá para tentar reverter, né? Com algumas modificações. Mas respeito máximo pelos dois. Rony, Gabriel Menino e todos os outros. Gratidão, respeito. Agora, ninguém está acima do Palmeiras. Ninguém está acima do clube. Para continuar envergando a camisa de titular do Palmeiras, tem que performar. Se não performar, a fila anda. E é nesse ambiente de cobrança que vive o futebol desde que a bola é redonda. Então, eles têm sim que se coçar. Não está justificando. Essa resposta do professor Castanheira, a mim não convenceu, não sei a vocês. Vitor, boa noite. Na última entrevista coletiva, o Abel Ferreira se mostrou incomodado com algumas questões internas do clube, entre elas
alguns vazamentos de informações que ano passado o Palmeiras conseguia controlar um pouco melhor. Queria saber de outro membro da comissão técnica, e hoje você está aqui, o quanto esse ambiente externo pode estar atrapalhando também o Palmeiras, que hoje vive esse pior momento sob o comando de vocês, tanto nesse racha entre torcida e diretoria, racha político também dentro do clube. Esse ambiente fervoroso do Palmeiras hoje também atrapalha dentro das quatro linhas? Olha, relativamente a isso, eu entendo a pergunta, mas o que eu te vou responder relativamente a isso é, nos momentos difíceis, nos momentos de turbulência, é quando as famílias têm que estar mais unidas. Esta é a minha opinião e é aquilo que eu acho, e é a resposta que eu te vou dar. Tá? Obrigado. Uma pergunta espinhosa, tirou o corpo fora. Falou, eu sou muito pequenininho para responder esse tipo de coisa. E acho que eu teria feito o mesmo, no lugar dele. É um auxiliar técnico, todo mundo tem que saber seu lugar. Influencia? Claro que influencia. Agora, se o Vitor Castanheira responde sim, influencia, ele ia aumentar a crise. Então ele fez muito bem em jogar panos quentes. Deixa para quem tem tamanho, para quem tem crachá, falar sobre isso. Mas é claro que influencia. É óbvio que influencia. Não é a única razão, mas é óbvio que influencia. Vamos torcer para o professor Abel Ferreira encontrar forças, porque não deve ser fácil estar no comando numa situação dessas, em que ele é o comandante. Ele tem que fazer o papel de diretor de futebol e ele tem que fazer o papel de presidente, porque essas duas figuras hoje são duas figuras ineptas. Não funcionam. São figuras que não estão desempenhando seus papéis minimamente. Então é o treinador que tem que fazer. E com os resultados não acontecendo, com o espírito, a alma do grupo sangrando tanto, e o Abel sempre falou, uma das coisas que me faz permanecer aqui é esse grupo. Eu amo esses jogadores. Declarou amor aos jogadores. Então agora é hora do Abel mostrar esse amor e agrupar. E trazer os jogadores de volta para aquele espírito. Às vezes a gente precisa bater o pé no fundo do poço para pegar mais impulso para voltar mais forte. Então o Palmeiras está perto do fundo do poço. Se é que já não bateu. Espero que já tenha batido, né? Descer mais ainda vai doer mais. Então eu espero que a partida de ontem e essa semana horrorosa tenha sido o fundo do poço. Espero que não piore. Porque aí a gente bate o pé no fundo e volta. E é aí que a gente vai precisar da inteligência do Abel, da inteligência, a inteligência e a inteligência emocional, né? Para chamar os jogadores no brio, um por um, e reconstruir aquele espírito. Se é que ainda tem conserto. Como eu falei, eu não sei o quanto já está deteriorado, o quanto está queimado esse espírito. E como uma coisa está queimada, não volta. Eu não sei. Cabe a nós torcer para que ainda tenha conserto. E se não tiver conserto, aí o trabalho vai ser o seguinte: quem pode ser aproveitado e quem não serve. E aí a reformulação vai ter que ser pesada. E para fazer uma reformulação pesada, a gente precisa de um diretor de futebol com mão, além de orçamento. E aí que Deus nos ajude. Muito obrigado a todos pelo apoio, pela companhia. Um grande abraço. Saudações ao Viverdes.